História da cidade de Cáceres, Mato Grosso. História: a Vila de São Luís de Cáceres foi fundada em 6 de outubro de 1778 pelo tenente de dragões Antônio Pinto Rego e Carvalho, por determinação do 4º governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Cáceres, com o nome de Vila Maria do Paraguai, em homenagem à rainha reinante de Portugal. No início, o povoado de Cáceres não passava de uma aldeia, centrada em torno da igrejinha de São Luís de França, Luís IX de França. A fazenda jacobina destacava-se na primeira metade do século XIX por ser a maior da província de Mato Grosso em termos de área e produção. Foi lá que Sabino Vieira, chefe da Sabinada, a malograda Conjuração Baiana, refugiou-se e veio a morrer em 1846. O historiador Natalino Ferreira Mendes conta em seus livros que, em meados do século passado, Vila Maria do Paraguai experimentou algum progresso, graças ao advento do ciclo da indústria extrativa, que tinha seus principais produtos no gado, na borracha e na ipecacuanha, o ouro negro da floresta, e a abertura da navegação fluvial. As razões para a fundação do povoado foram a necessidade de defesa e incremento da fronteira sudoeste de Mato Grosso, a comunicação entre Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá, pelo Rio Paraguai, com a capitania de São Paulo, e a fertilidade do solo no local, com abundantes recursos hídricos. Em 1860, Vila Maria do Paraguai já contava com sua Câmara Municipal, mas só em 1874 foi elevada à categoria de cidade, com o nome de São Luís de Cáceres, em homenagem ao padroeiro e ao fundador da cidade. Em 1938, o município passou a se chamar apenas Cáceres. Em fevereiro de 1883, foi assentado na Praça da Matriz, atual Barão do Rio Branco, o Marco do Jauru, comemorativo do Tratado de Madrid, de 1750. Junto com a Catedral de São Luís, cuja construção teve início em 1919, mas só foi concluída em 65, os dois monumentos estão até hoje entre os principais atrativos turísticos da cidade. A navegação pelo Rio Paraguai desenvolveu o comércio com Corumbá, Cuiabá e outras praças, e o incremento das atividades agropecuárias e extrativistas fez surgir os estabelecimentos industriais representados pelas usinas de açúcar e as charqueadas de Descalvados e Barranco Vermelho, de grande expressão em suas épocas. Em 1914, São Luís de Cáceres recebeu a visita do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que participava da expedição Roosevelt-Rondon. Conta-se que ele ficou encantado com o comércio local, cujo carro-chefe era a loja O Anjo da Ventura, de propriedade da firma José Dulcicia, que também era dona do vapor Etrúria. As lanchas que deixavam Cáceres com destino a Corumbá levavam toalha, ou ipecacuanha, borracha e produtos como charque e couro de animais, e voltavam carregadas de mercadorias finas, como sedas, cristais e louças vindas da Europa. No início de 1927, Cáceres viveu dois acontecimentos marcantes. A passagem da coluna Prestes por seus arredores, que provocou a fuga de muitos moradores, e o pouso do hidroavião italiano Santa Maria, o primeiro a sobrevoar Mato Grosso. A partir de 1950, as mudanças passaram a ser mais rápidas. No início dos anos 1960, foi construída a Ponte Marechal Rondon, sobre o Rio Paraguai, que facilitou a expansão em direção ao noroeste do estado. A chegada de uma nova leva migratória, causada pelo desenvolvimento agrícola que projetou o polo de produção no estado e no país, mudou o perfil de Cáceres, cuja ligação com a capital, Cuiabá, foi se intensificando à medida que melhoravam as condições da estrada ligando as duas cidades. É nesse período que ocorre a emancipação dos novos núcleos socioeconômicos. Assim, emanciparam-se de Cáceres o distrito de Mirassol do Oeste, Salto do Céu, Jauru, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Figueirópolis do Oeste, Porto Estrela, Lambari do Oeste e Rio Branco.
Patrimônio histórico. Como cidade fundada no século XVIII, Cáceres possui inúmeros prédios e elementos arquitetônicos de alta relevância. Teve parte do perímetro do centro do município tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, em 2010. Além do centro histórico, foram tombadas fazendas, usinas e sítios arqueológicos. Cáceres destaca-se, especialmente, por retratar em sua arquitetura diferentes fases vividas desde a colonização da América Portuguesa até os dias atuais, tendo desde edificações em perfeito estado de conservação, até prédios em estado avançado de degradação, seja por ação humana ou do tempo. Tipologia colonial. A tipologia colonial foi introduzida na América Portuguesa no período que vai de 1530 até 1830, importando e adaptando as correntes de estilo presentes na Europa à realidade de materiais, mão de obra e técnicas locais, utilizando taipa e adobe, sem grandes atributos decorativos, e apresentando batentes de portas e janelas de madeira larga, tendo função estrutural. Estilo neoclássico introduzido principalmente pela missão artística trazida por D. João Via em 1816, destacou-se como estilo próprio do período monárquico brasileiro, porém sendo introduzido em Cáceres apenas no final do século XIX. Tem como principais características o pé direito alto, colunas e frisos inspirados na Grécia e Roma antigas, portas e janelas com bandeira em arco, frontões, platibanda ocultando o telhado, e cimalhas. Este estilo destacou-se nas casas da elite local e nas casas comerciais locais. Inspiração neogótica popularizou-se no Brasil por volta de 1880, próximo ao final do reinado de D. Pedro II, e procurava reviver as formas góticas medievais, em contraste com os estilos clássicos dominantes naquele período. Caracteriza-se pelo verticalismo dos edifícios, em substituição ao horizontalismo romântico, paredes mais leves e finas, janelas predominantes, torres ornadas por rosáceas, arco de volta quebrada, torres sineiras em forma de pirâmide, e abóbadas de arcos cruzados e ogivas. Em Cáceres, destaca-se a Catedral São Luís enquanto exemplo deste estilo, numa tentativa de construir uma réplica da Notre-Dame de Paris. Estilo eclético. Estilo do final do século XIX e primeiras décadas do século XX, trata-se de uma combinação de elementos de vários estilos arquitetônicos, que poderiam ser clássico, medieval, renascentista, barroca ou neoclássica, se caracterizando pelo excesso decorativo nas edificações. De modo geral, destacam-se a simetria, a busca pela grandiosidade, riqueza decorativa, janelas de 3 folhas, recuo entre a casa e a calçada, com jardim interno, inspirado nos palacetes da monarquia. Estilo Art Deco introduzido em Cáceres em meados do século XX, caracteriza-se pelo uso decorativo de linhas retas e horizontais, inclusive em zigue-zague, configurando zigurates, sendo um estilo bastante simplificado em aspectos decorativos, apresentando formas geométricas, filetes nas platibandas e a curva em evidência.